Amém. Essa semana o Google Fotos trouxe uma lembrança de um ano. E aí, há um ano, era um videozinho em algum evento nosso. E a dança aqui, os lenços passando, a gente gritando. E uma coisa linda. Eu disse, meu Deus, que saudade desses momentos tão intensos em que nós nos sentimos tão livres para celebrar a presença dEle. E aí, quando eu chego hoje aqui, o negócio estava pegando fogo. Eu disse, opa, o senhor ouve tudo, né? O senhor já me deu o presente. Que lindo, gente. Esse é o nosso DNA. É o DNA de um povo adorador. DNA de um povo cheio de vida. DNA de um povo que glorifica o seu Deus. DNA de um povo vivo. Tem gente viva aqui. Oh! Esses somos nós. Embora o inimigo tenha tantas vezes tentado nos parar, nos matar. Mas ele é envergonhado uma vez após a outra. Às vezes a gente sai capengando, puxando uma perna, né? Mas o Senhor nos restaura. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Vamos orar uma vez mais, para que eu possa estar realmente atenta ao Espírito. Pai, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Nós somos tão pequenos, Tu és tão grande. Mas apesar da Tua grandeza, da Tua majestade, da Tua glória, do Teu poder, do quão excelso Tu és, Tu vens e Te manifestas no nosso meio. Nós não somos dignos de Ti, mas o Senhor vem. E o Senhor se revela com a Tua glória. E nós podemos sentir. Quem está mais sensível consegue sentir a mudança da atmosfera espiritual. Senhor, o Senhor se revela até os Teus pequeninos. Que coisa linda chegar aqui e ver uma criancinha de colo apontando e dizendo, o leão está aqui, leão, leão. Meu Deus. Senhor, Tu te revelas ao pequenino. Tu te revelas àquele que tem o coração puro. Que não se dá a julgar as situações, o que está acontecendo, mas simplesmente está com o coração puro para viver tudo aquilo que Tu tens. Meu Deus, obrigada. Eu clamo a Ti que Tu continues operando. Que Tu continues operando como estavas. Que pessoas possam ser tocadas. Pessoas possam Te ouvir. Que não seja simplesmente a voz de Ediomare. Mas seja a Tua voz usando Ediomare para ecoar neste lugar. Deus, porque se Te ouvirmos, Tu que tens as palavras de vida, nós não sairemos daqui como chegamos. Então continua a falar conosco. E ser esse muro de fogo que nos cerca, que nos protege, que nos livra das setas e dardos inflamados do maligno. Ser esse muro de fogo que faz o inimigo temer e tremer ao pensar em vir roubar aquilo que o Senhor estará semeando nessa noite. E que em nome de Jesus o que será semeado encontre em cada um de nós um solo fértil. Onde a semente da palavra semeada poderá brotar, florescer e frutificar a 100 por 1. Não apenas em nossas vidas, mas sobretudo através de nós. É assim que nós Te oramos, já agradecidos. No nome precioso do nosso amado Jesus. E se você orou, você diz? Mais ou menos. Se você orou com fé, você diz? E se você orou cheio de expectativa para a resposta à sua oração, você diz? Eu estou cheio de expectativa para aquilo que Ele vai falar e fazer no nosso meio. E eu quero pedir à mídia que já coloque o Salmo 126. E o Salmo 126 foi um salmo entregue ao Senhor há mais de um mês a uma irmã do nosso corpo profético. Enquanto orava, perguntando ao Senhor, Senhor, qual será o tema do Como Águias 2024.2?
Porque embora nós tenhamos uma coluna que ela se repete com as palestras e algumas ações, mas a cada novo evento, nós pedimos a Deus uma palavra que indique o tema e que seja como uma palavra rema, aquilo que Ele deseja realizar para aquelas pessoas que estarão naquele tempo exatamente. E aí essa irmã recebeu a palavra restauração. E ela também recebeu o texto bíblico que embasa a palavra tema, Salmo 126. E embora eu não vá discorrer sobre esse salmo detalhadamente, porque eu já fiz isso na última reunião de quinta-feira, onde a equipe que vai trabalhar estava aqui, e parabéns a todos que estiveram, estava lindo de ver. E também eu abri para os irmãos que quisessem vir. Enfim, mas tem algo que eu preciso resgatar para hoje sobre o Salmo 126. Então, se você estiver atento, Deus vai falar. Se você estava quinta aqui, você viu que ele já começou a falar na quinta. Sim ou não? Tem algo a mais para ele liberar sobre nós. Salmo 126 diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ah, Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará e voltará com cantos de alegria, trazendo não mais as sementes lançadas, mas os seus feixes. Você pode dar um glória a Deus aí? Amados, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Estava lá no primeiro versículo. Mas se você tiver uma outra versão das Escrituras, que não seja a NVI, de repente você está acompanhando pela revista e atualizada, lá está escrito assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ora, a NVI fala, trouxe os cativos de volta. A revista e atualizada fala, restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. E aí, se você tem a versão revista e corrigida, ela já vai dizer, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então eu quero começar, e aí eu acho que é o apostólico gritando, junto com o mestral, para fundamentar o que é que vai ser dito, para você não ficar ouvindo um monte de coisa e só balançando a cabeça. Vamos entender mais profundamente, vamos cavar um pouquinho mais. Por que a diferença de traduções? Porque um vai dizer, quando o Senhor trouxe os cativos, e esse seria o evento causador daquela alegria. Porque outro vai dizer, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Porque outro vai dizer, porque quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Por que a diferença de traduções? Bom, a palavrinha que aparece aí no primeiro versículo e que é traduzida na revista como restaurou, por exemplo, é uma palavrinha que tem como raiz primitiva do hebraico shub. O que isso quer dizer? E aí eu resgatei aqui do dicionário bíblico de Strong a explicação que ele dá para a palavrinha shub, o significado dela. Olha isso. Retornar, voltar, voltar, retornar, voltar, retornar, chegar ou ir de volta, retornar para, ir de volta, voltar. E aí ele entra no outro item, fazendo referência a poléu, e ele diz, trazer de volta, restaurar, renovar, reparar.
Ou seja, a pessoa que traduziu, ela tem base para usar quando o Senhor trouxe de volta, ou para usar quando o Senhor restaurou, ok? Está dando para entender? Só que qual era o contexto? Porque ele vai dizer quando o Senhor trouxe de volta o seu povo a Sião. Ou quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O que isso quer dizer? E aí eu quero explicar para você, porque eu já vi gente totalmente perdida com esse negócio de Sião. A palavrinha Sião, ela é citada mais de 150 vezes na Bíblia. Deve ter alguma importância essa palavra, sim ou não? E aí, essencialmente, Sião significa fortificação. Fortificação, como um forte. E quem esteve aqui no workshop, vocês não estiveram, no workshop Firmes e Inabaláveis, teria visto que eu falei sobre as características das cidades fortificadas, que permaneciam e resistiam diante dos ataques do inimigo. Mas Sião era essencialmente fortificação. O que é isso? É assim, gente. O rei Davi conquistou um território. Esse território tinha um povo chamado os Jebuseus, e eles estavam sob o juízo divino. E quando Davi conquista aquele território, no território dos Jebuseus, havia uma grande fortaleza, um forte. Como a gente tem ali o de Santa Catarina, mais ou menos ali, assim, um forte, para você tentar entender o que é fortaleza. Tinha uma fortaleza, mas Davi conquistou a fortaleza Jebusita. E ali o nome é dado, Sião, porque remetia àquela fortaleza. Ok. Depois de Davi, o filho dele, Salomão, vai construir o templo. E o templo não é exatamente no lugar onde era a fortaleza conquistada primeiro por Davi. Ali onde era a fortaleza ficou sendo chamado de Cidade de Davi. Mas um pouquinho mais amplo, no território em volta, no entorno dessa fortaleza, Salomão levanta o grande templo de adoração a Deus. E esse templo foi levantado especificamente em Jerusalém. Então, toda aquela região e circunvizinhança passou a ser chamada também de Sião. Era a cidade de Deus, porque era a cidade de Davi, que tinha a fortaleza, mas também tinha o templo de Deus. Ou seja, não apenas geograficamente, mas agora, do ponto de vista espiritual, nesse contexto bíblico daquela época, quando se falava em Sião, estava se falando da cidade dedicada a Deus, onde estava a presença de Deus, como uma referência ao templo que ali estava em Jerusalém. Hoje em dia, ainda se fala de Sião. O que vocês acham? Todo mundo aí, ninguém. Vocês já ouviram falar de sionitas? Se você assiste o jornal e você está aprendendo ou ouvindo, sobre a guerra entre Israel e Hamas, entre Israel e Hezbollah, entre Israel e Irã. Você vai ver algumas pessoas dizendo, esses sionitas merecem morrer. Infelizmente, o governo brasileiro hoje tem se mostrado um inimigo dos sionitas. Ataca os sionitas. Todo tipo de inverdades e narrativas são declaradas pelo presidente da nossa República Brasileira. Porque ele tem um olhar distorcido sobre o que são os sionitas. E ele, então, diante do seu olhar distorcido, ele usa narrativas distorcidas para condenar Israel e os sionitas. Mas se ele estudasse um pouquinho mais sobre a história de Israel, e se aprendesse um pouquinho mais sobre o povo de Deus, e o território dado pelo Senhor, ainda na época do rei Davi, lá Jerusalém, o Monte Sião, eles aprenderiam que sionitas são
aqueles que defendem o sionismo. E o que é defender o sionismo? Isso começou no século XIX, em um movimento na Europa, em que algumas pessoas disseram: nós precisamos apoiar uma pátria para o povo judeu. Porque Jerusalém estava tomada pelos otomanos. E o povo judeu não tinha pátria. Cada um morava num canto, num lugar de um país, num canto. Então se começou um movimento na Europa dizendo: ei, esse povo precisa ter uma pátria. Nós temos as nossas. E aí várias pessoas se reuniram para dizer: diante da perseguição no mundo aos judeus, os judeus precisam ter um lugar de segurança. Um lugar para chamar de seu. Um lugar onde eles podem viver e desenvolver-se à medida do que Deus entregou para eles de propósito. E essa foi a primeira vez que o termo sionismo foi usado. E vocês sabiam que teve um brasileiro na ONU que Deus usou para assinar o documento que deu a Israel o direito de voltar para a sua terra e chamá-la de minha terra, Jerusalém. Uau, um brasileiro. Hoje, infelizmente, há essa distorção tão grande no nosso governo. Ore para que o Senhor convença do pecado, do juízo, da justiça, para que o Espírito conduza a verdade e liberte o nosso Brasil de estar fazendo alianças com os inimigos dos sionistas. Amém? Mas depois de falar sobre tudo isso, o que é que eu quero que você guarde no seu coração? Sião simboliza o lugar de habitação de Deus e a esperança de restauração do povo de Deus, especialmente após os tempos de cativeiro e sofrimento. Logo, se eu voltar para o salmo que eu li para vocês, o que esse salmo está falando? Do que ele indica? Ele indica a libertação do povo de Israel do cativeiro em que estava na Babilônia. E a restauração desse povo para viver o seu propósito como nação e como povo de Deus. Por isso que esse salmo, ele representa uma grande alegria. Porque aquele povo que estava aqui, preso, cativo, que tinha sido levado cativo, como as mulheres, muitas mulheres, crianças e homens foram levados cativos agora pelo Hamas e continuam sendo reféns lá na Palestina. Naquela época o povo foi assim, retirado da terra, levado cativo e ficou preso na Babilônia. Mas agora, depois de mais de 70 anos, eles estão voltando. E eles estão voltando e cantando o salmo e dizendo: nós estamos como quem sonha, porque o Senhor restaurou a nossa sorte. Porque aqueles que estavam cativos agora foram trazidos de volta para viver o seu propósito original. Aqueles que estavam presos, eles estão se movimentando no movimento de transição do sofrimento para a alegria. Da escassez do cativeiro para a prosperidade da terra prometida. Do lugar de falta de esperança para a esperança de viver o novo de Deus. Uau! Vocês entendem que palavra poderosa que o Senhor entregou para esse como águias? Tem como não estar cheio de expectativa para aquilo que Deus vai fazer? É nesse contexto que eu quero dizer a você que a restauração implica... Escute bem isso, viu? Que eu amei essa frase que me veio. Depois eu fiquei assim: Espírito Santo, esse negócio foi tão profundo, deixa eu entender melhor. Mas eu escrevi logo que veio. A frase foi assim, ó: a restauração implica um movimento de retorno e avanço em sobreposição paradoxal. What? É mais ou menos assim, já ouviu falar do paradoxo? É aquilo que é meio contraditório, mas acontece, se completa e faz sentido, mas é contra. Como assim? É paradoxal. Se eu estou falando de retorno, parece algo de voltar. Concordam?
E a palavra que eu li do hebraico falava que retorno era o quê? Ou que aquela palavrinha restaurar era o quê? Voltar. Mas ao mesmo tempo eu falei que é avanço. Você pode estar pensando, ou retorna ou avança, querida. Mas o que o Espírito Santo estava me dizendo é que a restauração, nesse contexto do Salmo 126, ela implica um movimento de retorno e avanço em sobreposição paradoxal. É ao mesmo tempo, retorna, na medida que está retornando, está avançando. Como é isso? Mistério é esse? Fique ligado para você entender o mistério do Espírito Santo. Significa voltar ao propósito original. Não é um simples retrocesso de quem está voltando atrás porque perdeu e não está sabendo. Não, é voltar ao processo, voltar ao propósito original, sem ser um retrocesso, mas em uma progressão espiritual de quem vai voltar para ser renovado, para ser recarregado, para poder ter o impulso de seguir adiante para viver o propósito que estava estabelecido desde o começo e que se perdeu. Meu Deus! Está dando para entender? O Espírito Santo é lindo, é ou não é? Minha gente, como ele explica. Eu fiquei assim, eu digo, uau! Então é tipo, você tem que retornar para o lugar original. É o que está acontecendo com o povo lá. Sai da Babilônia, do lugar do cativeiro. Volta para o lugar de origem, porque é lá que está o propósito original. Você tem que estar enraizado nele para poder prosperar e avançar para o que Deus tem liberado. Está dando para entender? Posso ir adiante? Então eu digo assim, ó. Aí são minhas palavras, tá? Tentando fazer uma coisa um pouco mais fácil. Trazer de volta, restauração nesse contexto é trazer de volta ao lugar do propósito original para que se possa prosperar no propósito. Porque as nossas vidas têm propósito. Nós não podemos viver como se... Eu já prego tanto sobre isso, né? Não deixa a vida me levar. Foi só mais um dia de sobrevivência. Nananina, nana. Depois que eu voltei da morte, entendedores entenderão, eu não quero mais nenhum único dia de sobrevivência na minha vida. É vida para a plenitude. Não sei você, se você quiser ficar vivendo, só não deixa a vida me levar, eu quero dizer que você vai perder grandes oportunidades de viver o propósito. Que o propósito é fantástico. A ideia é não apenas de retornar ao estado inicial, mas de se realinhar. Diga comigo, realinhar. O povo precisava de novo se realinhar ao propósito original de Deus. E esse realinhamento permitiria que uma pessoa ou a nação, no caso do Salmo, prosperasse conforme o plano divino. Diga assim, eu quero prosperar conforme o plano divino. E se for preciso retornar e avançar. Você está disposto a? Isso é restauração de Deus. A palavra prosperar, agora eu saio do restaurar para prosperar, reforça a ideia de que a restauração conduz a uma renovação plena, voltada para o crescimento e a frutificação com propósito. Ei, Deus traz o povo dele de volta e o povo dele volta ao propósito original para poder avançar e prosperar. E para isso eles iriam crescer, multiplicar e frutificar. Porque é assim que se vive o propósito. Se você não tem crescido, se você não frutifica, se você é aquele consumidor de culto, consumidor de pregação, mais uma pregação, mais um louvor, mais um culto, e você não dá frutos, eu quero te dizer que você precisa entender o que é viver com propósito. Deus não te chamou para ser consumidor. Ele te chamou para viver os propósitos dele para a sua vida. E esses propósitos vêm de planos que são bons planos, de te fazer prosperar e te dar um futuro. É por isso que nesse salmo eu também acho maravilhoso que o cativeiro vai ficar no passado.
Porque o Senhor leva aquele povo para viver o seu futuro. Mas, paradoxalmente, eles tiveram que retornar ao lugar do passado para poder avançar para o futuro. Meu Deus. Essa hora que você diz, pastor, tá bom, já está dando um nó na minha cabeça. Ou então você diz, não, estou entendendo bem direitinho, Deus está falando. Ai, amados, nosso Deus é o Deus de restauração. O Senhor, o nosso Deus, é aquele que restaura. O Salmo 23, 3. O homem que o escreveu era Davi. E Davi é conhecido na palavra como homem segundo o coração de Deus. E não é à toa que ele recebe essa identificação da parte do Senhor. Mas Davi era um homem que ele vivia uma vida de profundas experiências com o seu Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Ele se movia a partir de uma fé tão inabalável, a ponto de não sair correndo desesperado de um leão ou de um urso, mas porque cria no Deus que com ele estava e que lhe dava força sobrenatural. Ele estendia as mãos e ele rasgava quem viesse ali no meio para revelar quem era o seu Deus. Esse era Davi. Quantos Davis nós temos aqui neste lugar? Salmo 23, 3, é esse Davi que está dizendo, restaura-me o vigor. Esse salmo não é uma oração. Esse salmo é um salmo onde Davi declara que o Senhor dele, quem é o Deus dele, o meu Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O meu Senhor me faz descansar em pastos verdejantes. Ele está declarando quem é o seu Deus e o que Deus pode fazer na vida dele, porque já fez muitas vezes. Aí nós somos um exército chamado para guerrear tantas vezes. E quando vai nos entregar as armas que nos dariam a vitória, o Senhor nos diz, em primeiro lugar, vocês têm que saber quem é o seu Deus. Porque vocês não vão na sua força, vocês vão na força que vem dele. Porque vocês não vão prevalecer pelo seu nome, vocês prevalecerão pelo nome dele, que é vitorioso. Uau! Então Davi, conhecendo o seu Deus, diz, é ele quem me restaura o vigor. O que Davi está dizendo aqui é, ele me guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. Saiba, o Senhor te guia. O Senhor te guia por caminhos de justiça. Para quê? Porque Ele ama o nome dEle que você carrega. E quando você estiver sendo guiado, que estiver começando a cansar e que achar, eu não consigo mais, eu não vou chegar no destino, saiba, o Senhor é aquele que te restaura o vigor. Aleluia! Em Jeremias 30, no verso 17. Aqueles cativos que estavam na Babilônia e que no Salmo 126 estavam retornando em festa. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eles, quando estavam lá na Babilônia, eles tinham promessas no seu bolso. Porque Deus havia levantado muito tempo antes profetas que profetizaram o juízo, que profetizaram a ruína de Jerusalém, que profetizaram o próprio cativeiro do povo, mas também profetizaram, vão, mas voltarão para a restauração. É neste texto de Jeremias 30, 17, que o Senhor, usando o profeta Jeremias, lembra de Jeremias que chorou tantas vezes, Senhor, não vai sobrar nada, porque ele estava vendo o que ia acontecer com o povo que seria levado cativo. Mas é esse mesmo Jeremias que também recebe a palavra, eu trarei restauração para você e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Sabe, há passagens das Escrituras em que o Senhor diz, eu mesmo sou aquele que faço a ferida, mas que a curo depois. É o Senhor quem está dizendo. Jeremias diz ao meu povo, eles vão ser cativos, mas eu vou trazê-los de volta
porque eu vou restaurá-los e curarei as suas feridas. No próximo final de semana, as portas desse lugar estarão abertas para homens e mulheres que talvez tenham experimentado grande sofrimento e dor, que talvez venham vivendo há muito tempo longe da terra prometida. Homens e mulheres atormentados em um lugar de escassez, de cativeiro, de opressão, de prisão. Mas sabe, o Senhor está nos falando já há mais de mês, quando entregou o Salmo 126, essa palavra restauração, para dizer, sabe o que eu vou fazer? Quem chegar aqui vai estar vindo para ser restaurado e curado das suas feridas. Oh! Lembre-se disso quando você estiver servindo nas equipes. É muito doido, amados, que a gente tenha 60 pessoas na equipe de um evento que só pode ter 50 pessoas fazendo. Onde é que você já viu disso? Ter mais do que um para um servindo. Mas sabe por que esse povo está aqui reunido? Mesmo que dê 30, 20, 15, esse povo que está aqui, vindo servir, eu quero crer que é porque entendeu, porque não estão ganhando nada, não estão ganhando real, estão gastando. Gasta gasolina para vir para a reunião, gasta gasolina, gasta tempo, deixa de descansar. O pobre do Damião na reunião de quinta-feira, coitado. Ficou na minha frente. A noite toda eu estava com dó, depois quando eu dava uns gritinhos para ele acordar. Quando você me vai dar assim, você já sabe, quando vocês me virem. É para acordar alguém que está dormindo. Dia desse foi maravilhoso, acho que eu já contei aqui, não sei. Eu estava pregando para as mensageiras e tinha uma menininha assim, devia ter uns 10, 11 anos. E ela estava bem aqui na frente. E aí ela começou a dar uma piscada. Foi nas mensageiras, foi não sei mais, foi algum lugar que eu preguei fora. E aí ela começou a dar uma cochilada e eu digo, ô Glória! E ela... Eu digo, mulher, tu estava dormindo, porque esse susto é porque tu estava dormindo, toma vergonha, mulher. A pobre. Isso é um perigo, né? Essa pessoa é cardíaca, meu Deus. Mas voltando, sabe qual é a expectativa do meu coração? É que nesse final de semana, o povo que estará aqui vai receber restauração e cura para as suas feridas. E haverá um povo aqui trabalhando que vai ser ministro de Deus para liberar restauração e cura. Meu Deus! Ah, sabe o que é que antes desse povo ser levado para o cativeiro, ele ouviu do profeta Isaías? Está lá em Isaías 61, 7. Não era só sobre retornar do cativeiro. Tinha uma prosperidade esperando. Isaías 61, 7 diz, olha meus filhos, em lugar da vergonha que sofreram. Você tem noção de que o povo que sai cativo, preso e é opresso por Satanás, e o inimigo faz o que quer, manda comer ali, fazer aqui, bota no chão. Que lugar de vergonha terrível. Eu estava lendo um relato de uma das moças que foram feitas prisioneiras pelo Hamas, e eu lembro que no dia que eu cheguei em casa, Silas disse, mãe, você viu o que aconteceu em Israel? Eu tinha saído. O que, meu filho? Entraram lá, sequestraram muita gente, não sei o quê. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu assisti foi de uma moça, acho que é Noa o nome dela, não sei, acabei de esquecer. E ela está numa moto, sendo sequestrada como um animal por homens, o namorado sendo levado por outros, e ela em desespero, estendendo as mãos para ele, pedindo socorro. E ela ficou cativa com outros reféns, só que ela foi liberta. E ela é liberta sem um dos braços, é isso ou é uma perna? E quando eu a vi, eu digo, meu Deus. E ali ela vai contar que ela conta que ficava num quartinho, numa casa lá na área da Palestina. E ela serviu de doméstica. E doméstica em todos os sentidos, vocês podem imaginar, né? Como essa moça sofreu. Quanto da dignidade dela foi tirada. Que vergonha e dor ela não carregou de volta para Israel. Espero que ela possa ser plenamente restaurada pelo Senhor. Mas há uma palavra dele, em lugar da vergonha que sofreram.
o meu povo receberá porção dobrada. Você está entendendo o que é isso? O inimigo tirou uma porção. O Senhor diz, quando eu restauro, eu dou ao meu povo. É porção dobrada. Se isso não é prosperar, eu não sei o que é. Em lugar da humilhação, exultará em sua herança. Porque saiba, há uma herança para os filhos de Deus. E assim, o meu povo herdará, não é só mais uma terra não, é porção dupla em sua terra. E terá alegria eterna. Você tem recebido cura, restauração, você já fez, por exemplo, eu estou usando muito aqui o como águias como exemplo. Saiba, tem porção duplicada para você. Tem uma prosperidade naquilo que o inimigo te saqueou. E nós precisamos vir trabalhar e olhar para as pessoas que farão, olhando para elas já com um olhar de alegria, de que aquelas que serão restauradas vão receber porção dobrada em sua terra. Porque Deus faz assim. E Ele termina dizendo, e vai ter alegria, mas não é só alegria de um mês, não. A alegria que eu vou dar será eterna. Eu quero, nesse primeiro momento da pregação, eu quero fazer algo profético. Porque no Como Águias a gente vai ter muitos momentos proféticos. Imagine que a sexta-noite, sábado o dia todo, domingo o dia todo, não tem ninguém visitando, né? Mas se tem algum irmão novo, saiba que domingo não tem culto, tá? Domingo é o domingo do Como Águias. E as pessoas vão estar aqui recebendo, a presença de Deus vai estar se derramando, vai ser poder na terra para restauração. E se eu fosse você, eu estaria aqui também. Mas haverá os que estarão trabalhando, enfim. Eu queria que você perguntasse agora ao Senhor, há algo na sua vida para ser restaurado? Deixa o Espírito Santo te falar. Às vezes, para viver o propósito, a gente é feito prisioneiro. E a gente precisa que seja restaurado a posição inicial para podermos avançar. Talvez você não se veja como aquela pessoa que você já foi. E esse pode ser um sinal de algo que se perdeu. Esse ano eu precisei de tanta restauração do Senhor. Mas o lindo é que o Senhor restaura. Faça como o salmista do Salmo 126, no verso 4, fez. Ele orou dizendo, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Eu quero que você comece a olhar para a sua vida e pensar, essa área que foi roubada, que se perdeu como um deserto. Mas o Deus que restaura, Ele faz com que o deserto acolha ribeiros de água. Ele manda a chuva para que os ribeiros possam jorrar abundantemente na terra antes seca. Mas você precisa pedir a Ele. E eu queria que onde você está, você pedisse. Você sabe o que precisa ser restaurado? Então apresenta a Ele agora. É a sua fé? Diga, Senhor, restaura a minha fé. A sua saúde física, emocional. Peça. O que você precisa que seja restaurado é o seu casamento.
Um dia desses, meu marido contava um testemunho de um casal que não tinha esperança mais para eles. Mas o Senhor restaurou a sorte deles. E eles terminaram chorando e sorrindo, experimentando a restauração sobrenatural do Deus que faz milagres. Que assim como eles, você possa dizer: Senhor, eu quero ser restaurado. Ó Deus, acolhe as orações feitas aqui nesse lugar. Há situações que vivemos que, quando a gente olha onde está, o único pensamento é: não tem como ser restaurado, não é possível. Mas nós oramos ao Deus da restauração, que arrancou o seu povo do cativeiro, da maior potência da época, e lhe entregou a sua terra, e restaurou a sua sorte. E quando esse povo, séculos depois, foi perseguido novamente, o Senhor levantou homens nos países de origem da perseguição, para começar o sionismo, o movimento de restauração à sua terra. Nós temos tantos exemplos, Senhor, de vidas restauradas. Restaura o teu povo hoje, neste lugar, aqui. Sinaliza para nós a restauração que farás no próximo final de semana, nas vidas daqueles que virão. E nos enche, Senhor, a boca de riso e o coração de cânticos de alegria. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém? Você crê? Diga assim: eu creio. Eu serei completamente restaurada. Sabe o que é lindo? É que eu falando sobre o casal, e o Espírito Santo falou assim para mim: pois é, eu restauro para que eles sejam restauradores de outros. Uau. Pega aí, porque é chave de propósito. E aí, eu vou dar um salto dos salmos e eu vou falar um pouquinho sobre um grande restaurador usado por Deus. Esse homem era um copeiro. Já preguei aqui sobre Neemias tantas vezes. Copeiro. E deixa eu lhe falar, ele não estava restaurado não, porque ele continuava lá na terra do cativeiro. Olha que interessante. E essa aqui é a parte que o Senhor nos dá uma cajadada. Para os corações orgulhosos, para os que se acham, para aqueles cheios de justiça própria. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade para dizer: sabe o que é que te autoriza a servir a Deus? Enquanto você não entender isso, você vai ficar dando voltas com o seu orgulho, com a sua prepotência e soberba espiritual, ou com a sua ignorância. Eu não sei qual é o pior. Mas o que te autoriza a servir a Deus não é porque você alcançou um nível espiritual que diz pode servir. Não é porque você já alcançou todos os requisitos, porque senão não poderia estar aqui com esse microfone na mão pregando para você. Sabe o que eu tenho visto na minha vida? É um Deus tão misericordioso que não me fulmina a cada amanhecer. Que ainda que eu erre, que ainda que eu fique aquém do que deveria ser ou estar, Ele continua me dizendo: venha, eu quero te usar.
Mas, Senhor, ainda está faltando tanto. Eu vou fazer sobejar o que falta. Então, somente permaneça na minha dependência. Porque sou eu quem faço, não você. É por isso que ele usa miseráveis pecadores. Não acho que Deus vai te usar porque você é o perfeito, não, tá? Você está bem longe de ser. Entenda que é a misericórdia dele a causa de você não ser consumido. E a graça dele é a causa de você poder ser usado, apesar de você. Neemias, ele ouve falar da situação de Sião. Está destruído. Os muros foram derrubados, as portas estão queimadas. Neemias 2, não coloca ainda, 17 e 18, só prepare. Em Neemias 1 você vai ver Neemias chorando, Neemias jejuando, mas Neemias diz, não posso ficar assim, não. Eu acho que Neemias estava muito por dentro das promessas de Deus, porque esse homem diz, eu vou agir, mesmo não tendo nada, mesmo sendo aquém, eu vou agir, eu tenho um plano, eu vou apresentar aquele que pode me liberar para que o plano seja executado. E ele vai ao rei, ele coloca o plano dele em ação, e aí o sobrenatural acontece. O rei autoriza, vai lá restaurar. Deixa eu lhe dizer, é milagre. Entenda isso, você está podendo vir ser usado para restaurar, é porque é milagre na sua vida. Porque apesar dos seus carrapichos, creca, inabilidade, leseira, demência, idiotice e um monte de outras coisas que podem se juntar a mim e a você como classificação para algumas de nossas ações, pensamentos e comportamentos, é por causa da graça que nós podemos servi-lo na restauração de outros. Ainda que não estejamos completamente restaurados. Neemias vai e no capítulo 2, verso 17 e 18. Então eu, Neemias, lhes disse. Ele já chegou em Jerusalém. Ele já chegou com recursos. Ele está debaixo da boa mão de Deus. Porque quando Deus quer restaurar, Deus primeiro estende a mão dele para que debaixo da boa mão dele você vá ser restaurador. Diga assim, eu serei um restaurador. Porque a boa mão de Deus estará sobre mim. Essa é a hora que, se você entendeu o que você disse, você dá um glória a Deus, meu querido. Porque você sabe quem você é. Mas Neemias disse a eles, vocês estão vendo, ei, será que você tem visto a situação quebrada das pessoas? Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Diga para a pessoa do seu lado, alguém precisa ver a situação terrível. Jerusalém está em ruínas. Tem pessoas em ruínas. Tem casamentos em ruínas. Tem, meu Deus, tem ministérios em ruínas. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Mas venham, vamos reconstruir. Alguém precisa ver a situação, mas alguém precisa desejar a restauração e agir para isso. Será que você deseja ser um restaurador? E está disposto a agir para isso? O muro de Jerusalém. Vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como a bondosa mão de Deus estava comigo. Ei, alguém precisa compartilhar sobre como a mão de Deus tem sido com você. Quanto Deus já fez na tua vida, criatura? Será possível que diante do tanto que Deus já operou, você vai continuar entrando e saindo calado dos lugares?
Você vai continuar encontrando pessoas e se calando. Como? Como? Falhou a voz. Como? Calma que eu vou impostar agora. Como? As pessoas vão desejar serem restauradas se elas não ouvirem os testemunhos de quem já foi, ou pelo menos está no processo sendo. Ele compartilhou o que o rei tinha dito a ele. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para fazer essa boa obra. Ei, alguém precisa se encher de coragem para fazer a obra da restauração nessa terra. Onde estão os corajosos? Porque vai requerer de você coragem. Não é fácil ficar aqui ouvindo que a palavra que Deus deu foi restauração, porque vai tirar do cativeiro. E saber que estes serão como águias de retirada de cativeiro, essencialmente. Isso implica que vamos ter grande resistência. Isso implica que o bicho pode pegar. Mas isso implica que aqui tem um povo que, cheio de coragem, vai se posicionar, porque viu a situação de ruína em sua volta e disse: vai ser restaurado. Eis-me aqui, Senhor. Quem aqui está disposto a dizer: eis-me aqui? Paulo briga muito comigo, muitas vezes. Porque eu li muito já sobre voluntariado. Como é difícil voluntário entender a responsabilidade que o Senhor entrega. E que vai requerer sim do seu tempo, do seu dinheiro, do seu um monte de coisa. Mas Paulo diz: você fez muito mal. Porque desde o começo da Zoe você ficou falando de voluntário. Não tem voluntário na Zoe, não. Tem gente que é discípulo de Jesus, chamado para um propósito. Gente que é vocacionada. Se não entendeu a vocação, então não faça. Mas não é voluntário, não. É vocacionado que está dizendo sim ou que está dizendo não àquele que vocaciona. E toma cajado. Mas papo está falando, tem que falar. Aí, ao invés de ficar com raiva de mim, se arrependa. Porque não é para mim que você está dizendo não, é para o Senhor. Se encheram de coragem para fazer a obra. Então, em Neemias 4:6 está escrito desse modo. Diga bem alto, foi desse modo. Desse modo quer dizer assim, ó. Foi assim, foi por causa disso que aconteceu. Foi tipo assim, primeiro a gente viu a ruína, a gente se importou de ver a ruína. Depois a gente fez um plano para poder restaurar a ruína. Depois a gente com coragem foi lá fazer para a restauração acontecer. Então, desse modo, reconstruímos o muro. Até que todos eles chegassem à metade da sua altura. Agora, olha que coisa interessante que Papo estava falando aqui. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Era só o líder que chorou, jejuou, orou e teve a sacada que a cidade estava destruída? Foi só o líder que disse: venham, vamos. Foi só ele que reconstruiu? Está aqui, ó. O povo estava totalmente dedicado. Sabe por que eles conseguiram reconstruir? Porque eles se dedicaram. Irmãos, não se faz a obra de Deus sem dedicação. Em nome de Cristo, renuncie a esta cadeira que te dá lugar para sentar. Deus te quer de pé, avançando, fazendo o reino dele avançar. Seja na porta de uma comunidade, seja num estacionamento, seja no seu trabalho. Mas Deus te quer testemunhando. Deus te quer colocando a serviço dele os teus dons, as tuas habilidades, os teus recursos, criatura. Como é que ele vai restaurar se ele diz que não vai usar anjo? Vai ser eu e você.
Não foi o trabalho de um líder apenas. O povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Ei, nós vamos estar dedicados aqui sexta, sábado, domingo. Passa uma semana, lá vai a gente para Serra Talhada, 7 horas de viagem, para ficar dedicado sexta, sábado, domingo. Passa um pouquinho mais, lá está a gente de novo aqui dedicado. Sexta, sábado, domingo, para libertar o povo. Começou o ano, lá está a gente aqui dedicado. E assim vai, porque nós temos uma obra de cura e restauração para realizar. Neemias 8, do 1 ao 3, ele diz: então o povo se reuniu como um só homem. Diga agora para a pessoa do seu lado: é como um só homem. Diga: o povo estava reunido. Era como um só homem. Pegue na mão do seu vizinho, de um lado, de outro. Diga assim: é como sendo só um, é sendo só um, a gente é só um, só um. Quando olham pra gente não vê um ou outro, somos só um homem. Eu não vou nem dizer aquele ditado. Me lembra certas pessoas. Mas Neemias 8, a partir do verso 1, diz: então todo o povo se reuniu como um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a assembleia composta de homens e mulheres e todos que podiam entender. Só tenho 5 minutos. Ele a leu em alta voz desde o alvorecer até o meio-dia, para que todos que estavam ali, todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Agora no 3, 1, 2, 3, go! Mas olha. Mas sabe o que está acontecendo aqui, gente? Oh, meu Deus, que coisa linda. É que após a restauração dos muros, Neemias e Esdras estavam conduzindo uma restauração espiritual do povo. E como é que eles vão restaurar esse povo espiritualmente? É por meio da palavra, porque a palavra tem valor. E ele chamou o povo para se comprometer com a palavra. A gente vai ministrar esse final de semana. Cura, restauração, tirada de cativeiro, e briga com o capeta, e liberta a gente, e não sei o que, ok, lindo. Mas depois esse povo precisa ser trazido de volta à palavra. E quem nunca esteve precisa ser alimentado pela palavra. A palavra é o nosso fundamento, porque é ela que nos apresenta o nosso fundamento, Jesus Cristo. E por que precisamos dele? E no que precisamos dele? Enfim, Neemias 12, 27. Já vai dizer que na dedicação dos muros, os levitas foram buscados, de onde moravam. Os levitas foram trazidos a Jerusalém tinha um propósito. Sabe por que os levitas foram trazidos no dia da dedicação dos muros? Porque agora era o tempo de celebrar alegremente, com cânticos de graças e com a música de símbolos, harpas e liras. Está dizendo: traz os levitas, porque depois da restauração é hora de celebração. Tem uma música que a gente começou a cantar muito, eu amo. Transformou meu luto em dança. Fez do meu lugar de dor um baile pra dançar. Em lugar da tristeza, o quê? Agora tem. Oh, oh. É assim que a gente vai terminar o Como Águias. Vai ser tanto barulho de festa que os vizinhos vão perguntar: o que está acontecendo ali? Deus quer nos usar para restaurar vidas, amados. Mas não é só como um ministro que vai atender na clínica de cura durante o Como Águias. Pessoas vão receber atendimento, glória a Deus pelos ministros, mas não é só assim. Pessoas vão estar aqui sentadas recebendo testemunhos, palestras fortíssimas, mas não é só assim. Pessoas vão receber liberações e ministrações, mas não é só assim. Sabe como é que tudo começa? Quando você vê
a situação de destruição e ruína do outro, e você diz, vem cá, vamos, porque ali você vai achar restauração. Eu estava preparando a pregação e me veio o nome de uma pessoa. Eu queria que colocasse aqui, por favor, a imagem que eu mandei para vocês. Oh, meu Deus, perdão, corpo diaconal, preparar a bichinha bem bonitinha. Eu fiquei no descartável, né? Pobre. Já? Aí. Isso é um print meu, de hoje à tarde. E eu mandei uma mensagem para uma pessoa. Porque eu estava fazendo a pregação e de repente me veio o nome dela. E eu não falo com essa pessoa há algum tempo, vi depois de muitos anos, um dia desses. Mas eu mandei assim, vem fazer o Como Águias, próximo final de semana. Tenho certeza que você será tão impactado e receberá tanto de paps. Ainda temos vagas, vem! A minha parte eu fiz. Se ele ia dizer, quer saber de Como Águias, ou ia me deixar no vácuo, ou ia... A minha parte eu fiz. Mas olha a resposta dele. Ele ouviu, no fim ele ouviu assim, ó, vem! Aí ele respondeu, eita! Ó, já entrou no clima. E aí ele botou quantos dias? Onde? Quanto? Você entende que Deus pode te surpreender? Eu quero que você faça mais um exercício agora. Feche os seus olhos e diga assim, Espírito Santo, quem próximo a mim precisa de restauração? Usa a minha vida. Tira a timidez. Tira a vergonha. Tira a apatia. Tira a preguiça. Tira a incredulidade. E me ajude a ousar e convidar pessoas que podem ter suas vidas restauradas. E assim Deus pode te usar poderosamente. Está dando para entender? A gente vai fazer o Como Águias com 20, com 30, parece que tem 20 e poucas pessoas só. Se só tiver isso, a gente vai fazer com isso, porque nós entendemos o nosso chamado. Agora, sabe o que dói o coração? É saber que lá fora tem milhares de pessoas quebradas, destruídas, que poderiam ter suas vidas transformadas, se tão somente alguém tivesse dito, venha, vamos para a restauração. Essa pessoa pode ser você. Você vai ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Faça um desafio. Todos os dias você vai chamar alguém. Se você é mais tímido, use o WhatsApp. Se não é tão tímido, lá no seu trabalho, todos os dias. Eu tenho um desafio comigo que é assim, ó. Eu não saio de casa nem volto sem abençoar alguém. Quem anda comigo sabe, minhas filhas sabem. Então, eu vou na padaria, vou no supermercado, no caixa, Deus te abençoe. Não saio nem volto sem abençoar pessoas. E um dia desse eu saí e esqueci. E eu fui tão abençoada o dia inteiro. Onde eu passava, eu cheguei na clínica de fisioterapia, o rapaz estava assim, tinha um lixo lá, e eu disse, moço, me ajuda aqui a ver se o carro cabe nessa brechinha. Ele veio de lá e me ajudou, pá, botei o carro, quando terminou, ele disse, Deus te abençoe, vaso. Eu disse, oh glória, semeei, estou colhendo. Seja um semeador de restauração de vidas, amém? Então eu termino te lembrando que Deus quer te usar para restaurar vidas. E que ao final, quando você se posiciona para isso, Ele faz a obra dele, Ele é fiel. E aí eu resgato o versículo 2 e 3, os versículos 2 e 3 do Salmo 126. Quando, uma vez caminhando de volta para a restauração, o salmista vai dizer, então, a nossa boca encheu-se de riso. A nossa língua
de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos... Fique de pé e declare comigo. 1, 2, 3. Grandes. Meu Deus, está no tranco, está no tranco. Calma que a orientação não foi boa. Agora no 3, tudo junto. 1, 2, 3.